Gastar 32 milhões de dólares em uma única casa é investimento ou é uma loucura? Eu abri a caixa preta dos gastos do Logan Paul, do jato privado, as cartas do Pokémon para te mostrar como os multimilionários de 2026 pensam sobre o dinheiro e como você pode aplicar essa mesma lógica para sair dos 10 e chegar aos seus 100 mil reais. Turma, o último react que eu fiz mais acompanhando o vídeo, mostrando ali os momentos mais hypados que o YouTube dá, mas dessa vez para ir mais direto ao ponto do que ele fala sobre dinheiro, do que eu quero trazer aqui para vocês. Eu peguei os principais pontos e vou passar aqui com vocês. Então vou começar de trás para frente. Então vamos começar no minuto 16 e 24. Vamos lá. Se a gente vai ficar vendo o vídeo inteiro aqui, enfim. O rosto da empresa. Tipo, quem você quer ser bem? Qual o seu objetivo na WWE além de ser o rosto da empresa? Tipo, quem você quer vencer pelo campeonato? Não, porque eu vou vencer todo mundo. Eu quero definir uma era. Qual é a coisa mais cara que você tem? Não, essa casa. Ela estava listada por 32,5 milhões. Ai, meu Deus. Isso é fichinha. Você tá bem? Caralho, 32 milhões. Qual a coisa mais cara que você tem? Então, cara, ele falou que foi listado por 32,5 milhões de dólares. Tá? Na cotação de hoje, isso dá uns 180 milhões de reais. E o que eu queria trazer aqui para vocês é o meu olhar de finanças, né? Explicar uma regrinha de ouro que muita gente ignora, que é a regra das 10 vezes ou 10x, a maneira que você quiser colocar aí em palavras. Mas é basicamente o seguinte, quando eu falo para os meus alunos, tipo, quando ele quer comprar alguma coisa que realmente custa muito, que pode machucar o bolso dele, é uma regra que se você quer comprar algo caro sem quebrar e poder manter aquilo e não ficar te machucando muito, você precisa ter basicamente 10 vezes o valor daquele investido. Então, se quer comprar um carro, por exemplo, de 100 mil reais, você precisa ter 1 milhão investido. Quer comprar uma casa de 500 mil reais, você precisa ter 5 milhões investidos. Por quê? Porque você não pode comprometer o seu patrimônio inteiro numa única compra. Então vamos aplicar isso, por exemplo, na casa do Logan Paul aqui que ele colocou. Uma casa de 32,5 milhões de dólares, pela regra dos 10 vezes, o Logan precisaria ter 325 milhões de dólares investidos para comprar essa casa sem comprometer o patrimônio dele. 325 milhões de dólares. E olha, isso não tá tão longe assim da realidade. O Logan Paul ele tem um patrimônio estimado entre 150 milhões de dólares a 300 milhões de dólares. Dependendo da fonte, isso vai mudando, obviamente a gente nunca vai saber na vírgula. Então ele tá nessa faixa aí para comprar essa casa. Só que vamos fazer um cálculo por um outro ângulo, tá? Quanto você precisaria ter investido para pagar apenas a manutenção da casa? Porque uma casa de 32 milhões de dólares não é só você comprar, é você manter ela. Mesma coisa, porra, Matias, quero comprar um Porsche. Cara, muitas vezes comprar um Porsche não é o problema. O problema é você manter um Porsche. Um carrão, um Porsche só foi um exemplo, tá? Então, vamos lá. Resident Tax, que seria o IPTU aqui, então lá nos Estados Unidos, o Property Tax faria de 1 a 2% do valor do imóvel por ano. Vamos usar 1,5%, que é a metade. Então, 32 milhões,5, né? 32,5 milhões de dólares vezes 1,5 dá 487 mil por ano de IPTU. Lembra que eu tô falando em dólares. Então, quase meio milhão só de imposto para você manter a propriedade. Então, manutenção, cara, você tem piscina, você tem jardinagem, né? Pelo que você vê aqui do vídeo, você tem limpeza, você tem segurança, você tem reparo, você tem... Porra, enfim, mansões desse tamanho custam aí entre 30 a 50 mil por mês de manutenção. Então, vamos usar aí 40 mil por mês, vezes 12 meses, 480 mil por ano. Então, conta de luz, conta de água, internet, cara, funcionários, jardinagem... precisa pintar, alguma coisa quebrou, precisa consertar, casa é cara pra caralho, velho. Numa casa desse tamanho, então facilmente ali 5 mil por mês. Então 5 mil vezes 12, 60 mil por ano. Seguro de casa, cara, uma casa de 32 milhões precisa de um seguro robusto, né? Então 100 mil por ano, vamos falar isso. Então total de custos anuais, 487 e 500 de IPTU, mais 480 de manutenção, mais 60 de utilities, mais de 100 de seguro, dá 1.127.500 mil por ano. Então, mais de 1 milhão de dólares por ano só para você manter a casa. Isso dá uns 94 mil por mês de dólares. Agora vem a pergunta que importa aqui. Quanto você precisaria ter investido para pagar esses 94 mil por mês só com rendimentos passivos dos seus investimentos?
Então vamos assumir aqui um rendimento conservador de 6% ao ano, que é dividendos mais juros. 1.128.000 por ano dividido por 6% dá 18,8 milhões investidos. Ou seja, você precisaria de quase metade, 19 milhões investidos apenas para pagar os custos de manter essa casa com rendimentos passivos. Isso sem contar a compra da casa em si. Então, para ter uma casa de 32 milhões de forma sustentável, então compra a casa 32,5 à vista, ou financiamento e aí tem juros, manter a casa 18,8 milhões investidos, gerando a renda passiva, então o total seria 51,3 milhões de patrimônio líquido. E olha, isso não é o mínimo para não comprometer o seu estilo de vida. O ideal seria você ter muito mais, porque você ainda precisa viver, precisa viajar, precisa comer, se divertir, enfim, que nem um Logan Paul aqui, que a gente vai passar mais por esses assuntos. Então quando você vê um cara morando numa casa de 32 milhões de dólares, você está olhando para alguém no mínimo ali de uns 100 milhões de patrimônio de dólares. Porque se você não tiver, ele tá vivendo ali no limite. E viver no limite é a receita para quebrar. E sabe qual que é o segredo do Logan Paul para explodir tanto assim no YouTube? Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, ativa esse sininho, cara, clica em tudo que você pode clicar para o YouTube entender que esse é um bom vídeo e vai mandar para outras pessoas. E é isso, bora continuar pro vídeo. Depois do treino, voltamos para casa porque eu e o Logan estávamos com muito apetite. Quanto dinheiro por ano custa pra ser o Logan Paul? É só a viagem. Mano, é aqui que mora o problema. A gente viaja de jatinho e eu tenho gostos bem caros. Mas você tem que ir de jatinho, quer dizer, é isso que acontece quando você é você. Não, eu não tenho não. Eu tô tentando te ajudar. Eu sei, eu tô ligado, é que eu gosto disso. É verdade. Eu gosto muito, mano. Talvez eu seja privilegiado mesmo. Mas, mano, eu conquistei isso e é isso que eu não entendo. Eu tenho gosto caro, olha lá. Que merda. Tá, ele não vai falar quanto custa viajar de um jato privado, mas eu vou te mostrar quanto custa. Um jato privado, tipo um Gulfstream G550, custa entre 3 mil a 5 mil dólares por hora de voo. Então vamos pegar um trecho aí de Los Angeles para Nova York. São 5 horas, 15 mil dólares a 25 mil só de ida. Ida e volta, 30 mil a 50 mil. E o Logan Paul provavelmente faz umas 50, 100 viagens por ano entre WWE, podcast, eventos, negócio, enfim. Vamos assumir 50 viagens de ida e volta por ano com um custo médio ali de 40 mil por viagem. 50 viagens vezes 40 mil dá 2 milhões de dólares por ano só em jatos privados. Não está contando casa de 1,1 milhão de manutenção, como a gente calculou. Carro, ele tem vários, então manutenção, seguro, etc. Tudo o que. Alimentação, estilo de vida, fácil ali entre uns 200 mil por ano. Equipe, assistente, segurança, personal trainer, esse soro que eles tomam, médicos, caramba, porra, 500 mil por ano fácil de dólar. Mais imposto nos Estados Unidos, quem ganha muito paga de 40% a 50% de imposto de renda. Somando tudo, o custo anual de ser o Logan Paul, provavelmente ali entre os meus cálculos, está entre 5 a 10 milhões de dólares por ano. Só para manter o estilo de vida dele. Agora vem a pergunta, quanto que ele ganha para sustentar tudo isso? Vamos quebrar as fontes de renda do Logan Paul. WWE, salário estimado de 5 a 10 milhões por ano. O Prime, que é essa empresa que ele estava bebendo aqui de bebida, etc. Cara, não é uma empresa só dele, mas empresa de bebida com o KSI, que é um outro youtuber, influencer, etc. Ele faturamento de 1,2 bilhão de dólares em 2023. Então a participação do Logan deve ser uns 20%, vamos subir 15%, e dá uns 180 milhões de faturamento. Com uma margem de 20%, são 36 milhões de lucro. Dividindo entre ele e o KSI, dá 18 milhões para o Logan. Podcast, cara, estimativa ali de 2 a 5 milhões por ano em patrocínios e AdSense. YouTube, um canal de 24 milhões de inscritos, cara, coisa pra caralho. De 20 a 30 milhões de views por mês, dá uns 500 mil a 1 milhão de dólares por ano. Investimento em cripto, investimento geral. Ele tem uma coleção também de Pokémon, avaliada entre 5 a 10 milhões, mas isso não gera renda recorrente, né? Mais uma renda total anual estimada ali de 25 milhões de dólares a 35 milhões de dólares por ano. Só que o seu custo anual é de 5 a 10 milhões, sobra de 15 a 25 milhões por ano. Obviamente deve ter muito erro aqui, deve ter muito mais custo, porque tem a mulher dele, agora tem a filha, tem não sei o que lá, deve ser muito mais, mas quis fazer um geralzão pra gente entender. Então sim, a pergunta é, ele consegue sustentar o estilo de vida e ainda acumular o patrimônio, que é o mais importante. Só que, olha a margem, se a Prime der errado, se o WWE rescindir o contrato, se os patrocínios secarem, ele tem que cortar o custo, porque de 5 a 10 milhões de custo fixo por ano não é brincadeira, é uma máquina que não para, né? Então, vamos para o passo número 2, que é das cartas de Pokémon dos 5 minutos e 14 segundos. Vamos lá. Blastoise! Blastoise! Caramba! Você mandou bem! Maluco! Isso é bom!
Isso é bom! Cara! Caramba, é o Blastoise! Blastoise. Ai, eu não acredito. número 2. O meu coração tá acelerado. Põe na capa, põe na capa. Sim, vou deixar você fazer. Cara, eu tô até tremendo aqui. Oh. Caramba, E aí, Jesse. isso é bom ou ruim? O que aconteceu? Eu acho que é um PSA 10. Não! Eu acho que é. Espera aí, deixa eu dar uma olhada no preço. O valor desse card é de aproximadamente $4 mil. Não acredito. Aí, nada mal, né, mano? Nada mal com Cara, o card. não acredito. É, muito bom. É, mano. É uma tartaruga com canhões nas Isso é que costas. nem eu. É, igual você. Cara, eu sou o Tá na mesma Blastoise. constituição física. Tipo, sabe? É, você é bem parecido. Eu sou o Blastoise da vida Isso é real. doideira. Beleza, então vamos pular corda. Tá, eles tiraram um Blastoise aqui, o Logan fala da carta de um PS10, né, de 4 mil. $4 mil uma carta de papelão. E olha, isso é investimento? Depende. O Logan Paul tem uma das maiores coleções de Pokémon do mundo. Inclusive, ele vendeu uma. O Thiago Negro tentou comprar, né? Ele gastou mais de $5 milhões comprando cartas raras. E a coleção dele estimada de 10 milhões a 15 milhões de dólares. Ou seja, ele dobrou o patrimônio investindo em Pokémon. Isso funciona no mundo? Cara, nem sempre, porque o Logan tem 3 vantagens. Ele gosta do mercado, então ele, entende sobre isso, então ele sabe quais são as cartas raras, quais vão valorizar, quais são fakes, etc. Ele tem a liquidez, que é o capital, né? Então ele pode comprar cartas de 500 mil, 5 milhões, sem, cara, ter um burnout, enfim, que a maioria das pessoas não é líquida para isso, e a exposição, cara. Então quando o Logan Paul compra uma carta dessa, o mercado inteiro vai ficar sabendo, porque ele sabe fazer marketing em cima disso. Isso valoriza também as cartas que ele tem. Então, para uma pessoa comum, investir em Pokémon, na sua grande maioria, cara, é para você mais ser um colecionador e, quiçá, você cuidar bem delas e lá na frente tentar vender para alguém, tá? Então, assim, para ele é um investimento que faz diferença, né? Você nasceu em berço de ouro. É, porque foi eu que me alimentei com a colher de ouro. Eu coloquei a colher de ouro lá. Devo chamar a esposa dele? Eu que conquistei. Vou chamar a Nina, acho que precisamos dela. Você tá bem? Eu que conquistei. Senta aí. Eu só fico um pouco chateado quando as pessoas dizem, tipo, que eu sou um garoto branco privilegiado. Bem, ambas as coisas são verdade, mas eu acho que é por minha causa. Posso falar, velho? Ele tá certo, Eu velho. comia hambúrguer help Cara, antigamente, eu tá amo ligado? hambúrguer. Cara, ele tá certo, ele começou fazendo vídeo no Vine em 2003, ele morava num apartamento merrequinha em Ohio, fazia vídeos toscos para 10 mil pessoas e foi construindo até a gente chegar nesse ponto aqui. sério? Cara, ele se mudou para Los Angeles, começou no YouTube, cresceu para milhões de seguidores, teve nesse meio tempo escândalos. A Floresta Suicida no Japão em 2017 quase acabou com a carreira dele. Ele teve um momento super down, depois ele se recuperou, virou boxeador, entrou pro WWE, criou a Prime e hoje tem 200 a 300 milhões de patrimônio. Cara, obviamente isso não foi sorte, ele trabalhou pra cacete e tem uma lição financeira muito importante aqui. Ganhar dinheiro é difícil, só que manter dinheiro é ainda muito mais difícil, porque quando você fica rico, todo mundo quer um pedaço. Família, amigos, investidores, gente que não tá com boas intenções. E se você não souber dizer não, cara, você pode começar a trilhar um caminho que você vai começar a gastar tudo, enfim, tem muita gente que acontece isso, né? E o Logan soube dizer isso, ele investe no que faz sentido, Prime, WWE, essas cartas de Pokémon que ele gosta. Cara, ele pode ter essa cara aí, esse jeito meio bobão, mas o cara não é bobo, velho, olha o que ele construiu, né? E é por isso que ele continua rico, né? Depois de reabastecer com o jantar, o próximo passo na rotina é um pouco de recuperação. Elas enviam ondas eletromagnéticas pro seu corpo pra acordar e fazer... Cara, o cara vive uma vida de filme hoje, realmente. Tem que respeitar muito ele. Cara, mas o que é mais interessante pra mim nisso aqui é que ele é um cara que hoje construiu a vida dele, né? Então ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, olha a rotina dele. Ganha muito dinheiro e, cara, vive a vida dos sonhos. Então muitas vezes a gente tem que buscar aquilo que a gente é bom, com aquilo que a gente ama e com aquilo que remunera a gente bem. Ele soube juntar os 3 em um e hoje está vivendo essa vida. Então muita gente pode achar que ele é só um cara bobo, um youtuber bobo, mas o cara tá living the dream, né? Não tem o que falar. Então é isso, nos últimos 3 anos eu venho investindo publicamente aqui no canal. Eu tive retorno de 36%, 100% e 29%. E não é só sobre o quanto você ganha, é quanto você guarda e como é que você investe esse dinheiro. Em 2026 eu estou investindo R$100 mil documentados aqui, cada decisão aqui no YouTube para vocês acompanharem. Mas se você quiser aprender a construir o patrimônio de forma inteligente, entendendo como os ricos pensam sobre o dinheiro e não cair em armadilhas de estilo de vida inflado. Enfim, eu criei um curso chamado Fundamentos dos 10 aos 100 mil por apenas R$ 97. Se você quiser entender tudo que eu vou te ensinar, eu vou deixar no link aqui abaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like.
E é isso, turma. Te vejo no próximo vídeo.